Uma repórter começa a fazer calúnias sobre alguns alunos, mas agora ela precisa pagar o preço com a vida. E esse é o filme Giba ou Calúnia. E eu sou o EF, o Eu Te Falei. Então vamos recapitular. O filme começa mostrando um grupo de jovens na faculdade decidindo sobre que assunto estarão publicando no próximo edital da faculdade. E Ufa dá a ideia de entregar o estudo sobre uma estudante que deu uma brincada com o professor e nasceu boneco. Mas Arga, o líder da turma, diz que isso não era relevante, pois não foi algo sério. E isso poderia ficar para a revista de fofoca. E depois eles pedem algo para comer. O problema é que Reno não pediu comida vegetariana, pois Furley só comia coisas assim. E fica um clima estranho, pois ela deu o dinheiro, mas não comeria nada. E durante a janta, eles têm a ideia de fazer a matéria sobre algumas pessoas que estavam fazendo sacrifícios bizarros no campus. Que porra é essa, Marreco? Na hora de ir embora, Furley iria com Ufa, mas Arga aparece na hora e tenta pedir para ela fazer algumas coisas, pois pretendia deixá-la como líder do jornal quando ele se formasse, e ele claramente estava tentando a chamar para sair, mas fica sem graça e marca de se encontrar outro dia. Quando elas chegam na pensão que estavam morando, o dono aparece desesperado, dizendo que a amiga delas pode ter falecido, pois ela estava gritando o dia todo e simplesmente parou, e ninguém sabia o que estava acontecendo. E Furley tem a coragem de entrar no quarto e a jovem estava escondida no armário e ela estava dizendo que estava sendo perseguida pelo espírito e aponta para o envelope. E ali estava a matéria sobre a jovem que foi embonecada. No dia seguinte estava rolando uma cerimônia religiosa, onde todos se encontram para escutar o pastor falar, e essa foi a parte mais tensa do filme, pois a toda hora eu olhava para os lados para ver se tem alguém, pois a cada 2 segundos o pastor falava lá. Olha só, olha lá, olha só, olha que legal. E a mulher do dono da pousada fica bocejando e conversando enquanto que o pastor começa a dizer que pessoas que falam mal dos outros é pior do que as pessoas que fazem o mal. Quando Furley chega em casa depois da cerimônia religiosa, ela vai passar o dia com sua família, pois era o dia de folga, e ela levaria seu pai no hospital, mas ela recebe uma ligação da Yola dizendo que estava passando muito mal e precisava ser substituída, e como era uma reportagem importante, ela vai, e era sobre o sacrifício de cabras no campus da faculdade. E quando Furley vai olhar o Instagram, vê que Yola postou uma foto de vestido em um hotel de luxo, então hoje vai rolar. Como assim? Não entendi. Ela fica com raiva e começa a dizer que foi enganada, e o espírito vai passando ao redor dela, pois ela estava falando algo sem ter 100% de provas. Ela está com raiva e para piorar, alguns caras vão fazer um churrasco mineiro e espirro melado na cara dela, e ela sai desesperada para o banheiro, mas aí que começa o problema, pois ela está lavando o rosto quando a pele começa a cair e ela fica desesperada, mas quando percebe, era apenas coisas da sua cabeça, e ela começa a escutar como se tivesse alguém no banheiro a chamando, mas quando olha as cabines não tem nada, e sua amiga entra no banheiro e acha estranho, pois as pessoas costumam se maquiar com maquiagem, não com menstruação. Aquela jovem que estava desesperada havia chego do evento religioso e não estava em paz, pois estava sendo perseguida por algum espírito, e ela começa a fazer as rezas para ver se o espírito se manca e mete o pé. O problema é que começa a tocar o tchan de fundo, e nesse momento que vemos que deu ruim, pois a burca que ela estava usando simplesmente se levanta e do nada vai pra cima dela. E galera, se isso acontece, o espírito estaria no chão chorando, porque ia ser só um botadão pra ele ficar esperto. Na sala, Dinah e a dona da pensão estavam fazendo dancinhas no TikTok, quando Octa aparece atrás com um vestido branco e uma cara de maldade, e elas a chamam pra dançar, mas a dona da pensão, que vou chamar de Sandra, percebe que tem algo de errado, e do nada ela fica com o olho branco e manda um Hadouken espiritual, e as duas caem. E o Jorge chega perguntando o que aconteceu, e quando Sandra levanta, ela diz que o pessoal estava em perigo, pois aquilo era uma criatura muito forte. Quando eles chegam no quarto da Octa, estava fedendo a cadáver, e ninguém estava entendendo nada, e Sandra pede para ficar sozinho com ela, pois faria algo diferenciado, pois ela era conhecida como guardiã, e eram algumas pessoas com habilidades especiais que precisavam lutar no mundo espiritual, e do nada o espírito levanta nervoso e começa a dizer que ela não tinha força contra ele, pois ele era muito antigo, e o bicho tinha uma língua preta cheio de buracos, e quando o pessoal entra pra ver o que aconteceu, estava tudo destruído, e Dinah não entende porque ela estava rosnando enquanto dorme. E galera, no momento que alguém dormindo começar a rosnar, mete o pé.
Furley volta da reportagem e sua mãe machucou a perna, levando o pai no hospital. E mais uma vez, ela começa a reclamar, dizendo que isso tudo foi culpa da Yola, por não querer trabalhar. E quando ela volta à noite para a pensão, Octa está sendo levada para o hospital, pois iria fazer alguns tratamentos psicológicos, e ela diz para tomar cuidado, e Furley não entende nada. Sandra chama todos para conversar, pois precisava contar o que estava acontecendo, e George não sabe como explicar, pois elas podem ficar assustadas e querer sair da pensão, e eles estavam com poucos clientes, e ao invés de falar, ela só fala que elas precisavam tomar cuidado com o que falam e precisam ser melhores pessoas daqui pra frente. O algo de ruim poderia acontecer e ninguém entende nada. No dia seguinte, Furley está na faculdade e encontra Yola no corredor, de boa na lagoa, e ela quer tirar satisfação porque ela mentiu, e ela começa a explanar pra todo mundo que ela faltou ao feriado religioso para poder ir em um hotel com alguém. E Yola sai triste, pois ela estava fazendo uma calúnia contra ela, pois ela não sabia que foto que ela viu. E ela sai triste para a sala de reportagem, e Reno aparece entregando a reportagem sobre a estudante embonecada, e diz que não poderia postar pois era sigiloso, mas Yola vê como uma grande oportunidade de se vingar. Furley está na aula de geopolítica e eles estavam discutindo sobre a situação do mundo, quando o professor começa a falar sobre calúnia e diz que fazer isso era como comer carne podre, pois ninguém gosta, e ela não entende por que ele estava falando isso e começa a escutar alguém chamando o nome dela, e quando sai da sala, suas amigas estavam do lado de fora perguntando por que ela não participou da aula, e quando ela olha a sala de aula que saiu, estava toda abandonada, e quando olha para o corredor, simplesmente não tinha ninguém. E agora que tudo começa a ficar tenso, pois ela esqueceu o celular lá dentro e ela recebe uma ligação da UFA dizendo que ela sumiu o dia todo e eles estavam na sala de reportagem preparando o próximo anúncio. Yola está querendo convencer o pessoal a divulgar sobre o caso da estudante, mas eles não querem, pois não vai ajudar ninguém, apenas expor a vítima. E Furley chega assustada, pois não sabia se aquilo era real, e durante a noite Yola fica sozinha e começa a editar a reportagem da estudante. Furley está em casa com seus pais aproveitando, e aparentemente agora estava tudo bem. O problema é que ela começa a comer e ela estava comendo carne, e seus pais não entendem, e quando ela olha começa a ficar desesperada, pois estava enxergando vários vermes. Depois dali, ela sai e se encontra com Arga, pois eles fariam uma reportagem sobre um açougue que estava vendendo umas carnes diferenciadas, se é que você me entende, e ele conseguiu falar com o dono do lugar e eles são levados para um beco estranho, pois tudo precisava ser escondido, pois eles possuíam carne desde rato, cachorro até cobra, e Furley começa a ficar desesperada, pois eles estavam preparando uma outra remessa e começa a se imaginar comendo aquela carne crua com as mãos, e depois vai embora pois era vegetariana e não aguentava ver aquilo. No dia seguinte, quando ela chega na faculdade, todos estavam olhando estranho para ela e estavam a chamando de vagabunda, pois Yola alterou o nome da estudante do artigo e colocou dela. E galera, acho que esse pessoal não tem limites não. Na minha época nós chamávamos no máximo o pai de corno ou do macaco debaixo da cama que te amava. Yola se encontra com Arga e ele oferece um pouco de linguiça para ela. O problema é que aquele espírito estava fazendo ela alucinar e ela estava cortando e comendo os próprios dedos, e ela é levada internada, e Furley se encontra com Octa para entender o que estava acontecendo, e ela diz que escreveu o artigo e era verdadeiro, mas a estudante ficou com tanto medo que tirou o boneco, e agora todos estavam pagando o preço de contar uma mentira, e ela recebe uma ligação do Arga dizendo que Yola começou a surtar e conseguiu fugir. Sandra reúne mais uma vez as jovens, e diz que agora não tinha como esconder, e diz que no mundo espiritual existem criaturas chamadas de gênios, e que normalmente elas são do bem e ajudam os humanos, mas quando os humanos fazem alguma besteira, eles vêm com raiva para se vingar, e era isso que estava atrás delas, e diz que a calúnia era pior do que o homicídio, pois vai falecendo várias pessoas, e depois Furley sai para pesquisar sobre a criatura e como acabar com ela. O problema é que quando ela vai no banheiro, pula um líquido preto no rosto dela, e quando percebe, estava num lugar que vende carne diferenciada. Ela encontra sua mãe presa em uma gaiola e não entende o que está acontecendo, e ao mesmo tempo George está andando pela casa quando Octa possuída aparece e dá uma falecida nele com o terço, e é por isso que eu prefiro as segundas. Que maldade você fez comigo.
e aquilo foi apenas um pesadelo, e ele acorda a Sandra dizendo que Furley estava em perigo, e aqui começa uma perseguição, pois quando ela percebe, estava na faculdade e estava tudo abandonado, e a Iola possuída começa a ir atrás dela, fazendo vários movimentos diferenciados, e com todo respeito, mas não consegui sentir medo dela não, só senti outra coisa mesmo. O pessoal está procurando por ela, e por pouco daria muito ruim, mas eles chegam na hora, e Reno leva um mordidão no braço, e ele dá uma bolacha tão forte na Iola que ela cai falecida. O problema é que nada é tão fácil que não possa piorar, pois começa a aparecer uma fumaça sinistra e geral fica preso em uma sala, e quando conseguem sair, a única que fica é Furley, e quando volta, ela estava em transe, pois o gênio a levou para o mundo dele, e agora ela precisa sobreviver. Ela começa a correr por uma floresta sinistra, e por pouco seria levada para o abismo, mas Sandra é maloqueira e consegue invadir o sonho dela e a salva, e para terminar, Furley e Iola fazem as pazes, e agora tudo termina feliz, igual um episódio de Malhação. Acabou. E esse foi o filme Giba, ou então Calúnia. Então uma coisa aprendemos, a calúnia nunca é boa, mas se aparecer uma fumaça na sala, corre ou você vai começar a alucinar. Então deixa o like, se inscreve aí, pois com as dicas do canal você nunca vai passar sufoco, pois nós temos um manual de sobrevivência e agora eu vou nessa. Então obrigado a todos que chegaram até aqui, seus lindos. Agora fui!